Boa noite, galera, tudo certo? Mais uma segunda-feira na vida de todos nós. Estamos aqui hoje com o meu amigo Renan Camargo, Renan de Camargo. Não é irmão do Zezé, se fosse irmão do Zezé, tava bom, né, cara? Não, maravilhoso. Né? Hoje é uma resenha especial aqui, junto com o meu amigo Renan, para debater os temas mais importantes da nossa cidade e região. Hoje temos uma pauta que é puro movimento, saúde e futuro, né, meu amigo Renan? O esporte patinense iniciou uma nova e decisiva etapa. O recém-estruturado Conselho Municipal de Esportes realizou sua primeira reunião oficial e já está de portas abertas para captar recursos e impulsionar projetos que vão do futebol, natação, de futebol à natação, né, da base ao alto rendimento. Isso que espetáculo, né, Renan? Então agora a gurizada aí, vamos buscar dinheiro para essa gurizada. O conselho... boa noite, né? Boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo. O Conselho do Esporte, ele tem sua implementação lá atrás, lá em 1988, com o Celso Schmidt ainda, lá atrás mesmo. A primeira menção aí na política do município de esportes. Depois ele tem uma reestruturação da política em 2018, o professor Gilmar, quando secretário. E agora nós colocamos o Conselho realmente em funcionamento para que a gente possa captar os recursos. Então não é só o Conselho em si, é o Conselho e o fundo. Sem esse fundo, sem esse Conselho formado, conta bancária, CNPJ, tudo certinho, o Estado não consegue mandar dinheiro exclusivo para o esporte, né? E vale muito bem lembrar que o Conselho ele é formado por entidades do município, né? Tanto governamentais, da prefeitura, tem as secretarias que são destinadas já na lei, tá? E também as entidades do setor civil, escolas públicas, escolas particulares, escolas municipais, entidades, clubes e serviços, como também a APAE, que presta um serviço de grande relevância para a população. Então todos esses entes eles vêm sendo representados dentro do Conselho. E por que é importante o Conselho e o fundo? Existe um dinheiro que fica no fundo do esporte, e ele é repassado fundo a fundo. Então ele não vem para a Secretaria de Esporte. Ele vem para a conta do Conselho e existe uma ação deliberativa dos projetos, onde que o setor público, os GOV e a sociedade civil, os representantes dessas sociedades estabelecidas em lei, vão fazer essa destinação do recurso. Implementação de acordo com cada edital. Nós estamos concorrendo a um edital agora de R$500 mil. Se tudo der certo, nós vamos ser contemplados agora nas próximas semanas. E ele é para infraestrutura ou aquisição de bens. Então ele é muito bem determinado. Sem a instalação desse conselho, não conseguiríamos pegar esse recurso, captar esse recurso para poder executar para a população. Então, se tudo caminhar na forma que nós estamos trabalhando ali dentro da secretaria, dentro do conselho, que é uma ação conjunta, para o ano que vem tem R$500 mil para ser investido aqui em Santo Antônio no esporte, em infraestrutura esportiva. Em infraestrutura. Mas isso aí, nós vamos estar sabendo com mais detalhes agora com meu amigo Renan, que é o presidente, do Conselho Municipal de Esportes, o professor doutor Renan, Professor doutor. Que figuraça é o Renan de Camargo Correia. Renan Camargo Correia, o de Camargo é eu que coloco aqui. Para começar, temos que agradecer aos nossos parceiros, né? Nossos amigos ali da 1RM Academia. Maravilhosa. Do Rodrigão. E tu tá treinando lá na academia, não? Não, ainda não tive a oportunidade de vir ali treinar, mas em breve estarei ali com Vem ali e fala que o Resenha te deu um teste VIP lá pra gente. Um voucher? Vamos lá na URM. Vai lá na URM, cara, é fantástico ali, cartão de visita dessa avenida maravilhosa aí, uma academia de primeiro mundo, né, de grandes centros aqui em São João da Platina. Um abraço, pessoal da URM, grande parceiro aqui. Tem muitos alunos lá, ex-alunos meus que estão trabalhando lá com o Gol hoje. Muita gente, né, cara? Seguimos aqui o nosso trabalho com o meu amigo Renan. E Renan, me conta, o conselho é a consolidação de um processo que começou em 1988. Isso. O que significa, na prática, esse marco histórico de finalmente tirar o conselho do papel em 2025 para a política esportiva de Santana da Platina. Como é que foi? Porque eu sei assim que tu foi o principal batalhador disso, a gente
Eu falo assim que tu foi um cara que pegou o esporte, um esporte que vinha fazendo o feijão com arroz, bem feijãozinho com arroz mesmo, né? Aquilo só para dizer que tinha ali o municipal, tinha não sei o que, beleza. E aí veio o Gil, veio essa ideia de investir no esporte lá, o Tobias que gostava, inventaram já a Platinense, veio e te largaram no meio disso tudo, né? E tu teve até, eu sei porque a gente compartilhou de muitas conversas, né? Sim. E eu acompanhei muito a tua luta e sempre falo, e até falei no programa da semana passada com o Tobias, aliás, foi um grande programa, quem não viu, assista aí nos nossos canais, né? Foi muito legal a entrevista com o Tobias e até eu falei assim que pra mim tu foi um cara que ficou lá sem querer se expor, sem querer aparecer e fez um trabalho de muita coragem, né? Porque era pegar algo que não tinha, que não funcionava, um ginásio estava fechado, que eles tinham aberto lá no final do ano, mas totalmente ainda sem condição, e tu foi fazendo um trabalho, e tu deixou muita coisa pronta para seguir e ser o ano que está sendo. E aí a gente falava muito, eu e tu, dos projetos, das tuas ideias, que tu foi lá buscar várias coisas, como o selo que tu buscou também. Sim. Né? Então eu vejo que muita gente às vezes vai ali, bate no peito, não, o Renanzinho estava correndo, eu falo assim, porque tem um monte de gente que quer ser pai da criança, né? Muito. Né? Nem transam e querem ser pai da criança, mas tem uns que vão lá, os quietinhos, que são os come quieto, né? Sim. E tu é um cara que tem meu respeito, assim. Então, voltando à pergunta aí, esse marco histórico para ti, finalmente tirar esse conselho do papel, qual é a expectativa aí agora nessa sequência do ano? A gente, enquanto conselho e enquanto secretaria, né, o departamento de trabalho continua, apesar de não diretor mais, me afastei por motivos de saúde. Pois o que tu faz agora? Cara, eu continuo trabalhando da mesma forma ali, ajudando agora o Diego que assumiu a pasta. Sim, o Diego está na secretaria. Isso, está na secretaria e eu dou todo o apoio ali junto com ele, trabalho na parte da gestão junto, então a captação de recursos, projetos ficou para mim. É um pedido para que a gente consiga desenvolver. A política é uma coisa muito complicada mexer com o setor público. Então, para mim tinha uma certa dificuldade em alguns momentos. Na própria questão da gestão, e isso está sendo superado a cada dia. E o Diego entrou agora, a partir de agosto para setembro, dando continuidade naquilo que a gente já vinha construindo desde o início do ano. Voltado agora para o desenvolvimento, para a melhora para o ano que vem. Né? Muita coisa foi desenvolvida esse ano, né, de modo, eu acredito que muito rápido, teve um crescimento exponencial do esporte aqui em Santo Antônio da Platina, teve uma visibilidade que o esporte nunca teve, com o futsal, o vôlei indo para muita competição, o basquete sendo referência, como muito bem pontuado no programa de ontem, né, com o Tobias. O atletismo sempre participando. Esse ano tivemos 3 corridas pedestres aqui em Santo Antônio. Então isso é uma consolidação. E o conselho vem para quê? Ele vem para alinhar partes que talvez a secretaria não tenha esse olhar ainda por falta de braço. Então é o olhar de quem está na escola, é o olhar de quem está na sociedade ali prestando o serviço esportivo. Então vão ser feitas essas reuniões, quando convocadas. Vão ser analisados os méritos a respeito da destinação e utilização dos recursos para que o secretário possa utilizar. E uma coisa assim, para o ano que vem, foi até um pedido meu, já na primeira reunião, que para o ano que vem nós consigamos fazer a primeira conferência do esporte platinense. Da mesma forma que eu fui para Foz do Iguaçu no plano decenal do esporte do Paraná, que nós aqui no município consigamos pegar quem joga, quem ministra a aula, quem é do setor privado, do setor público, e consigamos criar uma proposta do esporte, não para daqui 1 ano, 2 anos, mas para 10 anos, igual do Estado, alinhado com o governo do Estado, para que esse recurso chegue de forma mais rápida. E tenha programação para que isso se desenvolva, né, de maneira correta. A importância do conselho, por exemplo, no início do ano teve um edital para quem era selo Plus, e nós éramos bronze ainda, né? Pois é, então nós acabamos perdendo um edital, porque não dava tempo, esses processos demoram.
até te falar isso, foi conquistado muito rápido o selo ouro, né? Sei que tu teve um trabalho selo ouro e o plus no programa Esporte que Queremos. Isso. E eu sei que tu foi fundamental nesse trabalho aí. O que representa essa evolução até acelerada, né, cara? E quais critérios mais pesaram para o município alcançar esse patamar aí em 11 meses? Desenvolver o selo bronze para o prata, eu acho que foi o mais difícil, né? Que foi descrever de fato a política esportiva aqui em Santo Antônio da Platina. O que atende, o que não atende, o que é do setor público, o que é do setor privado, qual a expansão que isso tem, qual que é a importância que isso tem dentro do cenário e, a princípio, aonde nós queremos chegar. Sim. Então, eu sou filho de professor de educação física, sou formado em educação física, joguei pelo município, sou doutor na área, então trouxe um pouquinho dessa experiência que eu tenho, mais as conversas com você, com o Tobias, com o Jefão, com a Lorena, com o pessoal do atletismo, outros professores da escola, para conseguir escrever esse documento e enviar. Nós enviamos uma semana depois eu fui para Foz, no plano decenal, e lá nós recebemos o selo prata, que não era esperado. Eu esperava receber o selo prata no final de setembro, outubro, com algumas correções, e foi aprovado imediatamente. Na sequência era descrever ainda o selo ouro, a questão do conselho, algumas outras denominações e, por final, o fundo, né, que é o CNPJ e a conta. Então, o que acontece? Não foi só meu trabalho. O Valdir Júnior, diretor da contabilidade, responsável pela contabilidade pessoal da Fazenda, teve um empenho muito grande em acelerar esse processo, porque sem eles também a gente não ia conseguir os demais. Sim. Fazer a documentação, criar os projetos, eu e o Rodrigo tivemos um papel assim de nortear e desenvolver mesmo. O Rodrigo é um batalhador também, está sempre envolvido, né? Tá lá no Secretaria de Obras agora. E é outro cara que não se importa muito em aparecer, é um trabalhador, o Rodrigo, né, cara? São pessoas importantes mesmo. E a gente criou todo esse processo e enviou. O dia que nós ficamos sabendo que chegou o e-mail, veio numa segunda-feira, na sexta-feira, 4h50, chegou o e-mail para a prefeitura aí no departamento, que nós tínhamos conseguido o selo Plus. Então isso não era esperado também de uma forma tão rápida, era para passar para o ouro e para o Plus, mas já que mandamos toda a documentação de forma, eu falo, impecável, a gente acabou sendo agraciado num período menor. Outras cidades aqui da região estão lutando para conseguir receber esse recurso, esse edital, e estão com dificuldade. Inclusive me ligaram hoje e estão bem atrasados. Tem que dar o suporte pro pessoal da volta agora. Estou ajudando. O que eu posso ajudar. O pessoal de Jundiaí já me procurou, hoje o pessoal de Cornélio também. Então, precisando aí, eu estou à disposição. Sei um pouquinho do caminho das pedras. Tu fez um trabalho muito legal, acompanhei, né? Então, eu acho muito bacana isso aí. Agradecer também mais um parceiro aqui, nosso amigo Fabiano Baesso, lá da Praliné. Praliné, que na segunda-feira, hoje tu não vai ser agraciado com os pastelzinhos que não deu tempo, mas o Tobias duvidou do pastel e daqui a pouco me entra Fabiano Baesso ali com uma bandeja com 50 pastelzinhos. 50 pastel é quase nada para esses ursos aí, né, cara? Olha aí, ó, tamanho, vem ser cafezinho aqui, até uma garçonete, né, cara? Isso. Obrigado, uma garçonete. Daquele filme, o Batman, ele é a mulher gato, né, cara? Servia café, depois o cara tirou ela lá de cima, tu lembra? O Batman primeiro, lá, antes do cara quadrado. Antes, o Batman de verdade. O primeiro Batman tinha lá, era aquela Michelle Pfeiffer. Olha só. Não era? Buscando top, hein, cara? Agora. Que loucura. Esse foi o melhor filme do Batman que teve. Mas voltando aqui, já propaganda lá pro meu amigo, um abraço lá pro pessoal da Praliné, para aquele passazinho maravilhoso. Seguimos aqui agora. Tu sabe que o Tobias é uma figura, né, cara? Agora é secretário de governo. O secretário Tobias mencionou na semana passada aqui a formalização do CNPJ da conta do Fundo Municipal de Esportes, porque essa etapa burocrática é tão essencial e qual a diferença que ela faz na vida dos projetos esportivos locais. Como tu mesmo falaste, dá uma explicada melhor para nós como é que funciona. Como tu falou, não vem direto para a prefeitura esses trabalhos, vem para esse CNPJ. Isso.
que foi formada aqui pelo nosso secretário de governo. Isso, o Tobias foi um agente importante aí nessa articulação para dar celeridade na abertura do CNPJ e da conta bancária. O pessoal, a Luana, o pessoal lá da contabilidade nos auxiliou muito. E sem a abertura do CNPJ, não tem para onde vir o recurso, porque não tem conta. Basicamente é isso. Então, além da captação do recurso, por exemplo, fundo a fundo, né, alguns outros taxas do município podem ser revertidas direto para o esporte. Então, faça um aluguel do estádio para um evento. Esse valor pode ser... Esse valor, ao invés de entrar no recurso livre da prefeitura, ele vem direto para o fundo. Né, quando estabelecido em lei, já tô adiantando, tem um projeto de lei para o Gil dar uma analisada e mandar para a Câmara sobre a questão dos espaços esportivos, que precisa de uma regulamentação para que isso aconteça. Eu tenho certeza que o Gil, com toda a expertise dele, já deve estar analisando projetos, né, futuros captações aí, né, o que o Conselho pode conseguir trazer. Tenho certeza que o Gil já está junto contigo nesses projetos. Sim. Outra coisa que eu quero tentar desenvolver enquanto conselho ano que vem, eu já vinha estudando isso no Conselho Idoso e agora para o esporte, é a captação de recursos via imposto de renda, que eu posso destinar diretamente enquanto PJ ou PF, parte do meu imposto de renda devido para os fundos, criança e adolescente, do idoso, do esporte, tem lá seus percentuais, e fazer uma campanha junto com as universidades aqui, que tem contabilidade, administração, igual a FANORP, para que repasse para os escritórios e que isso vire uma tradição do município. O imposto já é devido, você só destina para aquela área que você quer ver mais pertinho ali. Então, uma política esportiva que é destinada. Então, o Conselho consegue fazer ações, consegue trabalhar dessa forma. E uma coisa que eu te pergunto, ele é um trabalho bem burocrático, não é uma coisa tão simples, né? A gente entende assim, o CAI tem fundo para o esporte, então eu vou fazer um torneio lá e quero 30 mil, vou fazer não sei o que lá, mais 50 mil. Não funciona dessa maneira. Vai existir um trabalho, talvez, de nós termos grandes eventos, né? Vai de construção de arenas, construção de ginásio, campinho, não traz aquelas quadras, aquelas academias de meio de coisa porque aí é mato, isso aí não temos que investir nisso. Mas não é tão simples, né, o processo, mesmo como tu falou da parte do imposto de renda, ou então da empresa, né, que pode doar dentro da sua contribuição, da sua tributação, não é uma coisa simples de fazer. Se não tiver pessoas expert no negócio, como o teu caso, que saibam executar esse trabalho, que saibam executar, porque além do trabalho, eu acho que a prestação de conta também é bem delicada, muito grande. E aí isso pode trazer um problema muito grande, talvez até por isso o CNPJ seja separado até da prefeitura. Né? A gente entende um pouco dessa situação, porque se é o CNPJ da prefeitura, faz uma prestação de conta mal feita, lá, mela tudo, não é por aí? Isso mesmo. A questão de como utilizar o recurso, ele sempre vai ter que passar por uma reunião deliberativa, às vezes em uma ou duas sessões. Prestação de conta muito delicada. Prestação de conta. E a utilização do recurso do fundo, ela é delicada no ponto que ela tem que ser para o bem comum. Sim. Então, não é o Cláudio quer 10 mil reais do conselho para fazer uma atividade. Tá bom, mas o Cláudio tem utilidade pública, não tem? Esse fim é social, não é? O Cláudio pode entrar como parceiro e o próprio recurso do fundo ser utilizado dentro do processo licitatório tradicional da prefeitura para executar um determinado campeonato. Ele não é tão simples. E lembrando, pessoal, teve algumas dúvidas sobre mas quem que vai para o conselho? Não me chamaram para o conselho. Pessoal, não é o Renan que chama, ou o Gil, ou o Tobias. O que acontece? Existe na lei, como eu falei lá no começo, quais entidades são representadas. Né? Você que gosta de esporte, quer ir numa sessão do conselho quando tiver, vocês são convidados. Né? O que acontece é que não tem voto, mas inclusive podem colocar em pauta algumas coisas para serem executadas. Mas lembrando, tem que passar por todo o processo legal, não é eu vou lá, pego o dinheiro e executo o dinheiro. Tá?
torneio de gusto para distância ali, me dá uns 2 contos ali, não dá, né? Não. É muita água. Vamos lá, vamos dar uma faturadinha aqui, agradecer meu amigo Franz Loma, lá da Casa de Carnes Loma. Tu já foi lá, já comeu? Não, mas sempre te encontro pois lá. Sábado Sábado é sagrado. O Claudinho, 10 horas lá na Loma. Sábado é fatal, assim, 10, 10 e meia, eu sempre tô ali, chega lá, cara. só vez ele fala assim, tem aquela costelinha separada? Já tem separada, tem separada, velho. Que loucura isso, né, cara? Eu fico pensando assim, quando tu cria certos laços com o comércio, eu na Casa de Carnes Lomas tenho isso. Cara, às vezes eu não compro, não vou nem para comprar aquilo, mas eu chego lá, sabe aquela costela? Sei. Tem 2 tiras desse tamanho, separada, beleza. Sabe aquele vaziozinho que tem um menorzinho assim, vai. Então assim, isso aí, cara, é uma situação que tu cria, que assim, para mim eu acho uma das coisas mais fantásticas. E eu tenho isso lá na Casa de Carnes Lomas e tenho certeza que muitas pessoas têm também pelo trabalho que faz lá a galera. Qualidade incrível. Um abraço lá pro Carlinhos, pro Vinícius. O Vinícius é o melhor vendedor de lá, melhor até que o Carlinhos, mas é o melhor. Sabe o que é o Vinícius, né? Menininho que atende lá. Eu não conheço ele de nome ainda, todo mundo lá, mas é fantástico. Chega lá e pede pelo Vinícius e só espera pra te ver, que depois tu vai só comprar com ele. Todos os meninos são 10 lá, mas o Vinícius é figuraça. Seguimos aqui, cara, uma coisa importante, e até eu gostaria de tentar entender, você foi eleito o presidente. O doutor, meu amigo, presidente da Platinense, da Platinense, da APF, Associação Platinense de Futsal. Entendo, a Associação Platinense de Futsal, APF, é uma instituição legal, com CNPJ, com as suas contas rigorosamente em dia. Essa empresa, essa associação que representou o futsal e vai representar no ano que vem com um projeto fantástico. O doutor Matheus Zulo como vice. Como será a dinâmica de trabalho dessa nova mesa de diretoria e qual o maior desafio que você enxerga para o conselho neste primeiro ano, assim, no primeiro momento, assim como tu já passou pelo primeiro momento lá como primeiro diretor nessa nova era do esporte, né? E como que tu encara aí, tu junto com o Matheus Zulo? O Matheus Zulo é tranquilaço, né, velho? Sim. Nós trabalhamos mas muito, trabalhador, né? Não, o Matheus, cara, assim, tenho. se existiu o Platinense, existiu o trabalho que existiu, é por causa do Matheus Zulo, da mãe da Graça Zulo, do Claudinho Zulo, mas a Graça junto com o Matheus. Muito ali. Cara, a Graça, um abraço pra ti, porque tu é uma das grandes pessoas de Santo Antônio da Platina, uma das grandes pessoas é a Graça, cara. A Graça é uma pessoa fantástica. E o Mateusão, não tenho palavras. Como é que vai ser essa dinâmica aí, tu e o Mateusão? Que os dois são tranquilos, né, cara? Sim. Um abraço, o Matheus Urdo foi convidado. Diz o Tobias Coleteiro que vai estar vocês dois andando assim, e aí um penhasco. Aí tu fala pro Matheus, olha o penhasco, e o Matheus fala, aonde? Será? Não, a gente tem muita segurança naquilo que a gente faz. Claro, sei disso, né? Tô brincando, vocês dois são 10. A eleição do conselho ali foi uma proposta dentre os próprios conselheiros ali que estavam, e é sempre um GOV e um civil, né? Então eu entrei enquanto candidato GOV e ele enquanto civil, e nós já trabalhamos bastante esse ano junto ali na Platinense, o ano todo, basicamente ali. Quando eu me afastei, ainda continuei dando um suporte naquilo que eu conseguia, né? Acho que até o final. Até o final, porque tu estava escrevendo atleta nas últimas vezes que todo mundo te pedia lá. E nas últimas. Aliás, até eu reforço aqui o trabalho do Matheus. O trabalho do Renan, burocraticamente, foi quem fez acontecer a Platinense, porque inscrições, parte administrativa, documentos, a parte burocrática todinha foi desses monstros, principalmente o Renan nesse corre aí. Como eu já dizia lá atrás, o esporte é feito a muitas mãos. Né? Então, às vezes a gente não aparece em alguns momentos ali, mas para alguém aparecer, a gente tem que ter criado um pilar ali e de sustentação muito forte para as pessoas subirem e estar em destaque. A Platinense foi um sinal disso. E a união do GOV com o civil. E o conselho é essa mesma identidade. Então, eu até falei para o Tobias nessa semana aí, no último programa, o quanto
a força voluntária foi grande nesse primeiro ano no esporte, né? Quantos voluntários tivemos lá determinados, né? E a gente citou muitas pessoas que nem vou falar em nomes, mas foi muitos voluntários em todas as áreas, né, Renan? Teve o futsal, futebol de campo, vôlei, basquete, atletismo, skate, lutas. Quantos e quantos voluntários participaram, né, cara? E tu participou no meio e tu flutuou no meio de todo mundo. O esporte é muito disso, né? Quando a gente conversa, as coisas acontecem, um esporte apoiando o outro e faz crescer. Porque se fosse um só também, aquilo ia virar monótono e o restante da população não ia aproveitar. E com o Matheus, a gente tem uma conversa muito boa. Ele tem uma parte jurídica muito importante, que ele é formado, ele é bacharel em Direito, né, advogado. Eu tenho a minha formação também que vem para a área acadêmica e da educação física e minhas outras formações, então a gente acaba convergindo para construir alguma coisa maior. Essa alternância acontece cada um ano, né? Um ano vai ser eu o presidente, outro ano ele, depois faz uma outra eleição, nós podemos ser reeleitos, ou se tiver uma outra chapa, alguém que queira assumir a bronca, está à disposição ali, porque é uma dedicação. É muita burocracia. Né? E um olhar diferenciado. Acho que o Matheus tem isso também. Gosta muito do futsal, mas já jogou basquete. Admira muito o vôlei. Então, o Matheus nós somos pessoas assim. Isso é perfeito. Foi deliberado sobre a habilitação de entidade junto ao CML. Isso. Qual o papel das associações, clubes e ligas nesse novo cenário? E como a comunidade esportiva de Santo Antônio da Platina, que a gente vinha falando agora, deve proceder para participar ativamente e até se beneficiar dessa nova estrutura? Como que vocês vão proceder para ter esse trabalho aberto a todos, como é o objetivo? Então, a ideia nessa primeira reunião foram 3 pautas muito importantes: a eleição da mesa diretora, deliberação do recurso do fundo, que tem um projeto. Não posso adiantar ainda o projeto, mas se não acontecer no primeiro espaço, o segundo vai ser maravilhoso. Um outro ginásio que vão fazer na cidade? Não dá com 500 mil, não dá para fazer outro ginásio, mas vai ser uma outra arena esportiva, a gente acredita, né? Só 500 conto é fazer um campo de grama sintética de futebol society, 7 aí para nós nós temos uma proposta, desenvolver uma proposta, um layout, não é pouco ainda. É pouco ainda, né? Demais. Porque a grama é caro para caramba. É caro, e a manutenção dela também. Então, e daí a deliberação de apoio à captação desse recurso, que precisava passar pelo conselho, precisa ser publicado em diário oficial para mandar para o Estado, porque senão esse recurso não é nem habilitado para vir para cá. A terceira pauta, e não menos importante, seria a habilitação das entidades do município para possíveis captações de recurso quando tiver dinheiro no fundo, né? Então, a primeira de antemão, tá, pessoal? O IES foi a primeira que se inscreveu. Eu disponibilizei no grupo lá. E eles se inscreveram. Sei que o professor Gilberto, lá da Academia de Luta... O IES e o Gilberto vão se inscrever enquanto entidade pública, né, que já tem CNPJ, filantrópico. Vou disparar para a PAI, para Projeto Boia Fria, o Lar Jesus do Adolescente, todos eles vão receber esses links, vão colocar os documentos dentro daquilo que é necessário para poder fazer a captação quando disponível. Quando disponível, nós vamos... tem 10 mil reais, vamos rachar os 10 mil reais, 2 para cada, de uma forma muito transparente. E claro, as entidades que receberem esse recurso têm que fazer a prestação de contas impecáveis. Impecável. Porque pode dar problema nas contas da prefeitura e, consequentemente, né, do prefeito. Então isso é muito, muito importante. Já tivemos, enquanto eu estava no Conselho do Idoso... Então o Gil vai ficar no pé de vocês, que o Gil é rigoroso com isso. Não, muito. E tem que ser. Quando eu estava no Conselho do Idoso, nós tivemos problema com uma instituição aqui em Santo Antônio, na época, de uma má prestação de conta. E daí o Tribunal de Contas do Estado vem. A má prestação de conta é uma coisa delicadíssima. Vem indicando e pode sofrer sanção até o município. É isso aí, vamos seguir, vou chamar mais um parceiro aqui, a Frutaria Lira. Um abraço para meu amigo Fernando, que é um desportista, não cansa em falar isso todo o programa. Abraço para ti, Fernando, que faz muito pelo esporte Santo Antônio da Platina, principalmente futebol. E esse final de semana que passou, ele estava lá em Jacarezinho acompanhando
a Platinense de Campo, meu amigo Mário Tieta, que ganharam lá por 4-1, estão classificados em primeiro lugar e vão em busca do título, que são os franco favoritos aí, hein? Acho que vamos ter um título tão importante aí na Minicopa esse ano aí, porque esse time aí é muito bom, muito bem dirigido e tem o apoio da Frutaria Lira do meu amigo Fernando. Seguimos aqui para o nosso último bloco, fechamento aqui com o meu amigo Doutor Renan de Camargo, figuraça. Só quem conheceu o Renan cansado no sábado de tarde lá para fazer o jogo da partida, isso no domingo de manhã, depois do jogo, tendo que fazer campeonato de taekwondo, torneio de vôlei, essa figura lá arrumando e botando placa. Carregando caixa de som. Brigou com o namorado, quase perdeu o namorado, é uma loucura essa criança. Mas vamos lá. Último bloco, o secretário professor Diego Vieira destacou o empenho da equipe de servidores municipais, entre eles você, ele sempre te fala bem de ti, né, cara? Como essa sinergia entre o corpo técnico e a gestão municipal foi fundamental para a formalização e o rápido avanço dos selos. Eu falo de novo, é a junção de muitas mãos para fazer o processo andar. Se não tiver pessoas ali que dão suporte, entendam, que sejam muito voluntárias a entender o processo, nada sai. Ficar na zona de conforto, eu vou fazer só o meu, ia continuar do jeito que estava. Então, o Diego, um abraço, Diego, meu amigo de longa data, hoje está nosso secretário aí de esporte, cultura, lazer e turismo. O que eu vejo que está legal assim nesse grupo, porque a gente tem fortes desportistas aqui, né, cara? Sim. Hoje a gente tem, bom, quase quebrou a mesa, não dá nada, o Luiz Guilherme ia comprar uma nova mesa. Nós temos o Diegão, nós temos o Tobias, que é um alucinado pelo esporte aí, tem tu, que é um técnico, e comparado a o Diego tem a parte técnica boa também, nessa parte burocrática dele é boa também, mas a tua é fantástica. E aí tem o Tobias, que é pura explosão, né? E todos os de fora, né? Que tem aí Matheus, Mário Cassarotti, Tieta, 1.500 caras aí. Eu vou falar aqui o Mota, vou falar grande Mota, o Chico, vou falar quantos e quantas pessoas estão junto nesse trabalho. Me coloco nesse meio também aí, que participei de muita coisa já nesse primeiro ano, e aí tu nem consegue entender, porque eu vejo assim, tu foi um diretor, e fala assim que foi um diretor, onde o que tu menos foi ser diretor ou secretário, tu era um batalhador, né, para que a coisa acontecesse lá, botando a bola embaixo do braço e correndo. Então eu acho que isso se destacou muito nesse trabalho, talvez a humanização, que o Gil sempre falou, eu acho que no esporte foi uma prova de que aconteceu, né, Renan? Obrigado, assim, pelo reconhecimento. Acho que é importante, dentro do processo, pessoas que estejam dispostas a trabalhar. Eu sou funcionário da prefeitura. E muitos até voluntários, voluntários. Eu sou concursado, então tenho, como se diz, a minha estabilidade, não precisava ter corrido aquela dor de cabeça. Tu falava isso mesmo, a gente falava. E diante da oportunidade e da necessidade do prefeito, também aceitei o convite e vamos para cima, vamos fazer. E é um jogo muito dinâmico o esporte. Muitas pessoas trabalhavam, você, o Matheus, a Graça, o Rodrigo, o William, o Rodô, o William, um abraço pro William, assim, nosso colaborador ali do Departamento de Esporte da Secretaria, que é um cara o eletricista lá que trabalhou muito também, o Reginaldo, pô, que figuraça. Todo mundo, o Edson, o Chico. Nós temos uma equipe de servidores e de colaboradores muito grande que fizeram sucesso. O João Gats, que é parceiro. Do João, todo mundo assim, então, muito daquilo que eu colhi foi do trabalho em conjunto. E isso é muito importante. A gente chutava, ia pro gol, tocava, teve muita gente apoiando, foi muita loucura.
mas agora depois da mudança ali, a entrada do Diego, parece que agora deu uma estabilizada em organização e tudo, daí já veio os selos, veio o trabalho de vocês, tu já foi pro teu lugar, o Tobias já saiu um pouco também, tá mais na parte de cima, então tudo parece que sentou e agora com essa nova situação que tem por aí. Bom, Renanzinho, o nosso programa chegando ao fim aqui, faz as tuas considerações finais, manda um abraço, é um prazer te ter aqui, uma honra saber que tu é um cara que fez muito pelo esporte, então é uma honra para mim ter tu aqui nessa bancada e tá sempre aberto. Tu sabe que eu vou falar uma coisa, desde o ano passado que eu tô aqui de âncora do programa, era resenha esportiva, a resenha tá no site, tu foi o cara que mais participou dos programas. Tu já mais participou, entrou no ar, se envolvia, né? Então assim, a gente tem uma amizade boa também, te considera um baita sujeito. Obrigado por tudo, parabéns e faça as tuas considerações finais. Eu queria agradecer o convite para vir aqui falar um pouquinho do Conselho. Tem muita coisa ainda para acontecer. Talvez a gente traz todo mundo aqui do Conselho numa próxima. Sim, nós podemos fazer isso, vai ser maravilhoso. E até porque a gente tem que falar muito de como as entidades, as escolas, todo mundo pode estar participando pode estar melhorando a sua condição de eventos, de educação esportiva. Então a gente tem que evoluir pedidos, muito. Né? E procure o Renan, o Renan. Então, vir aqui sempre, participar do resenha sempre foi uma honra, e trabalhar assim para Santo Antônio é muito, muito bacana. Queria agradecer o Gil, né, sempre, que eu acho que sem o apoio do governo, que está na bancada, assim, nada acontece. O esporte teve uma guinada grande, cada um com a sua parcela de responsabilidade desse sucesso, né? Claro. Porque sem o prefeito apoiando e não tiver os braços, não vai acontecer. Então, um abraço pro Gil, obrigado, Gil, aí pela oportunidade enquanto diretor. Reforço sempre, obrigado pelas portas abertas que me deixou quando eu pedi para me afastar do cargo. Continuo trabalhando da mesma forma com o município, isso fique bem claro. Estar diretor não quer dizer não fazer o trabalho. Claro. Então a gente continua desempenhando. E mesmo quando tu saiu, eu sou prova que tu seguiu trabalhando normalmente. Não, e vamos trabalhar ainda mais, cada dia mais, né, para trazer o esporte de qualidade para Santo Antônio. O Conselho é um marco, ainda está um bebê e vai crescer muito, para que a gente possa atender a população de Santo Antônio da Platina aí com uma qualidade respeitável que Santo Antônio merece. O Conselho serve como órgão, tem que deixar muito claro, ele pede execução de algumas coisas, mas ele fiscaliza, ele cobra, ele delibera ações. Então ele não é simplesmente um captador de recursos, tá, Cláudio? Ele executa, ele cobra como que o poder público está executando, até mesmo iniciativa privada. Então tem um papel muito mais burocrático do que simplesmente captar o recurso e destinar recurso. Então, obrigado aí, trazer um pouquinho de esclarecimento do Conselho do Esporte aqui para Santo Antônio da Platina. É um marco, o Selo Plus, é um marco do governo do Gil, e em breve aí vocês vão ficar sabendo de coisas muito boas que o Conselho já deliberou, mas ainda estão em segredos. Daqui um dia a gente manda para vocês aqui no Resenha. Tá isso aí, primeira mão está sendo aqui no Resenha. A gente dá um jeito nessa primeira mão aí para valorizar o resenha esportivo, o Resenha está no site, porque eu acho que a gente caminhou junto com esse crescimento. Igual eu falo assim, a gente nunca ficou aqui fazendo média com a prefeitura, ou fazendo média, que tá lá. A gente está passando o que está acontecendo. E às vezes a gente está vendo o pessoal trabalhar, está vendo coisas que não aconteciam, está acontecendo. A gente vê o crescimento do esporte, é inegável isso. Agora é assim, como eu falei, quando tu não tem nada e tu vem e faz alguma coisa, aparece. Agora, a sequência ela é mais complicada, né? A sequência ela vai ser mais complicada, as cobranças vão ser maiores, as responsabilidades vão ser maiores também. Então eu falo assim, o primeiro ano foi tudo ali, vai. Agora a gente vai ter uma noção do crescimento mesmo, da estabilidade desse mundo esportivo aqui que a gente acredita que está acontecendo, na sequência do próximo ano, onde a gente vai galgar grandes conquistas, tanto a nível de prêmios esportivos, de alto rendimento, como também de fixação de
projetos que vão ser por muitos anos aqui a nível esportivo. E aí contamos com o trabalho do Renan, com o trabalho do Diegão, um abraço lá para o prefeito Gil, abraço para o Tobias, todo mundo que faz as coisas acontecer aí, todos os voluntários, meu amigo Mateusão Zulo aí, meu irmão Zaça, assim, uma das melhores pessoas dessa cidade, né? Acho que se não for a melhor, nota 10 mesmo. Então, está em boas mãos aí, pessoas competentes esse conselho, e eu tenho certeza que vai ser cobrado da melhor maneira possível as regras, os regulamentos, e vão todo mundo conseguir fazer grandes eventos na Antônio da Platina a partir dessa fundação, né, dessa associação. Seguimos então até semana que vem. Vamos trazer semana que vem aí alguém muito especial. Sabe quem é? Quem? Não sei também, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada ainda. Mas deve ser, sempre é especial quem vem nessa bancada. Cara. A gente trouxe tanta gente bacana nesses últimos programas, agora que a gente mudou a formatação. Cara, foi muito legal. Não teve um programa que não foi legal assim depois de assistir o programa, sabe? E não vai ser diferente com o teu e com o próximo que vem aí. Seguimos então até semana que vem, e para fechar, um abraço pro meu amigo Juno lá da Oricar. Juno, eu vi tu fazendo um merchan da Black Friday, não é? Como é que chama? Black Friday. Semana Negra, rapaz. Americanizar o negócio. Negra. Então é isso aí, o Black Friday lá da Oricar. Eu vi o Juno divulgando. O Juno é bom na latinha, cara. E Juro, tudo se encaminha para a camisa da Platinense, só com o teu logo, cara. Tudo se encaminha. Imagina só. É só questão de cifras, pequenas cifras, mas está tudo certo. Ainda mais com o projeto aqui agora, tu pode ir por lá, tem muitos caminhos. Júnior, um abraço para o Oricar aí, para toda a família Oricar, e até semana que vem. Um abraço para o Luiz Guilherme e os meninos ali, o B1 e B2. B1 e B2? Aham, tu viu o bigodinho do João? Não, maravilhoso. Um copiou do outro. Não, o bigode deles é bom. Não, feito fio a fio, igual aquele negócio que a mulherada coloca no olho. O que tem de pelo, né, cara? Tem que pegar a bosta de galinha preta pra nascer, cara. Até com esse negocinho aí, pota de galinha pinta assim, ó. Só o cheiro que é ruim, mas pelo menos de longe fica parecendo que tá com bigode. Um abraço, até semana que vem. Até mais.